Você acreditaria se eu dissesse que Yu-Gi-Oh! GX está intrinsecamente ligado à alquimia, mas em especificamente as 4 fases, Nigredo, Albedo, Citrinitas e por fim Rubedo, sendo que cada temporada representa uma delas? E hoje eu estou aqui para falar da primeira temporada, Nigredo, e podemos ver isso se refletindo de maneira excelente, já que a principal invocação usada em GX são as invocações de fusões, que brincam com a ideia de fundir monstros para criar outros monstros, que sim, se associa bem à alquimia, mas principalmente o arquétipo utilizado por Jaden é o herói elemental, e elemental. A maioria dos heróis do baralho de Jaden representam elementos, pelo menos nessa primeira temporada. E Jaden é o nosso alquimista aqui. E antes de falar qualquer coisa, pra você que não tá habituado com anime de Yu-Gi-Oh! Em geral, é como qualquer outro shonen, só que em vez dos personagens terem um sistema de poder muito complicado, com uma técnica própria que diz muito sobre eles, em Yu-Gi-Oh! Temos um joguinho de cartas muito complicado, com baralhos que dizem muito sobre os personagens. É como qualquer outro shonen. Agora voltando pro foco do vídeo, as 4 fases da alquimia fazem parte de um processo simbólico e filosófico que alquimistas usavam para descrever a transformação de matéria, basicamente o que era necessário para alcançar a pedra filosofal. É importante ressaltar que cada fase dessas está intrinsecamente ligada a uma cor. Inclusive, coincidentemente, o nosso alquimista Jaden é o único personagem a usar vermelho e preto, já que vermelho é a cor do Rubedo, que é o objetivo final, e preto, que representa Nigredo, que é o estágio onde ele deveria começar. Curiosamente, a primeira vez que vemos Jaden, essas cores estão trocadas. Um pequeno spoiler aqui dos vídeos futuros, inclusive, muito curioso aqui, é como Jaden na segunda temporada é referenciado como o tolo muitas vezes no tarô. E não vamos se estender muito aqui, porque isso será o domínio da segunda temporada. Mas Jaden essencialmente é o tolo por causa da faca de 2 gumes, que são sua ignorância e sua inocência. Ele inspira as pessoas, mas ao mesmo tempo causa problemas. O tolo essencialmente está em uma jornada para encontrar sabedoria. E é por isso que a primeira coisa que vemos Jaden fazer no anime é encontrar o mágico, ou melhor, Yugi, que lhe dá uma orientação, lhe entregando o Karibou. Logo após essa cena introdutória, vemos o primeiro duelo de Jaden, onde ele invoca sua carta favorita, o Homem Alado das Chamas. Porém, eu gostaria de ressaltar o quão curiosa essa primeira fusão. O Rebis é um conceito central da alquimia. Ele é descrito como uma figura hermafrodita que simboliza a união perfeita dos opostos, especialmente do masculino e o feminino. Ele pode ser associado a Sol e a Lua, e também pode aparecer sobre um dragão, como na ilustração que eu estou te mostrando. O curioso aqui é o quão bem o Homem Alado das Chamas representa esse conceito. Ele quer dizer mais do que só a primeira fusão de Jaden na obra. Ele é a fusão de um homem com a mulher, ele tem uma cabeça de dragão aparecendo nos seus braços, e na sua primeira invocação também podemos ver a lua de fundo. Essa fusão não só serve para mostrar como Jaden vai vencer os duelos daqui pra frente, mas também referencia um processo bem interessante da alquimia, e também pronuncia algo que vai acontecer mais pra frente. Não é o foco agora, logo após isso Jaden não demora muito para mostrar o seu potencial na academia de duelo e o seu talento. Há várias alusões ao Splendor Solis, que são 22 placas ilustradas que descrevem o processo alquímico. Trago isso à tona agora porque, no terceiro episódio, temos uma primeira referência a Splendor Solis 4. O encontro de rei e rainha, o masculino e o feminino, o yin e yang, o sol e a lua, a oposição de duas forças igualmente combinadas, o que a maioria chama de casamento químico. Jaden, no terceiro episódio, duela com Alexis, a rainha dos obeliscos azuis, chamada assim por vários personagens. E Jaden também no futuro tem sua própria jornada de rei, podemos dizer assim. Temos um conflito direto de fogo e gelo nesse combate. São opostos se encontrando, ou não tanto assim. Alexis pensa de maneira muito similar a Jaden. Alexis não vê Jaden como um potencial parceiro romântico, mas sim como um potencial rival de duelo. O verdadeiro amor de Alexis não são os garotos, mas o duelo em si. Assim como Jaden, que nas 2 primeiras temporadas parece alheio ou estranho quando as mulheres demonstram afeição por ele, e cujo método principal de fazer amigos e se conectar com as pessoas é duelar com elas. Jung fala da psique se referindo aos aspectos femininos da personalidade e os aspectos masculinos, e faz observações de que a maioria dos homens não está acostumada com seu lado feminino e vice-versa. Os homens devem, portanto, entrar em contato com seu lado feminino e integrar seus traços femininos em sua vida cotidiana para se tornarem pessoas totalmente realizadas. Jaden está basicamente duelando com a versão feminina de si mesmo, outra pessoa que ama duelar acima de tudo e usa isso como uma forma de se conectar com os outros. E Alexis até faz um movimento parecido com o de Jaden. Ela tá usando Cyrus para extorquir um duelo de Jaden, porque ela o considera um potencial rival. Na primeira temporada ela também serve como um bom ponto para ligar Jaden à trama principal, já que ela tá procurando seu irmão Arcticus. E nosso tolo alquimista é um personagem um tanto quanto intrigante, como você pode ver. Ele nas primeiras temporadas parece ter um desenvolvimento estagnado. Propriamente nessa primeira temporada de Nigredo, podemos ver muito mais outros personagens passando pelas suas próprias mini jornadas alquímicas do que necessariamente Jaden. Por exemplo, a cada temporada Jaden tem um rival barra um contraponto que disputa com ele o papel de herói. E na primeira temporada temos um muito interessante, Chess
Princeton, aquele que pensa que é o mais preparado para herdar o próximo rei dos jogos. E Chaz é um personagem especificamente interessante porque ele passa por um arco bem comum para um personagem de shonen. Ele é derrotado repentinamente pelo aparecimento de um novo rival, ele perde toda a confiança em si mesmo, ele vai para outro lugar para treinar e então retorna para derrotar o rival que o derrubou de seu pedestal. No entanto, isso é algo que comumente acontece com protagonistas de shonen. Chaz Princeton é o personagem que deveria ser o rival aqui. Ele passa por uma jornada maior do que a do personagem principal, pelo menos na primeira temporada, a temporada de Nigredo. E Chaz segue a forma de Nigredo à risca. Ele perde para Jaden mesmo depois de receber cartas de Crowley, e então em um surto ele tenta trapacear contra Bastion, apenas para ser derrotado e deixar a escola. Veja, eu até agora não falei o que a etapa Nigredo exatamente faz, e acredito que esse seja o melhor momento para falar dela. Nigredo é um processo desagradável e muitas vezes violento, porque é preciso encarar as próprias falhas mais obscuras. Esse estágio consiste na dissolução e putrefação da matéria-prima pelo fogo e pelo calor, resultando na morte do produto da união. Muitos alquimistas acreditam que como primeiro passo no caminho da pedra filosofal, todos os ingredientes precisam ser limpos e cozidos em uma matéria preta uniforme. Isso é chamado de mais preto que o preto. Nigredo significa putrefação e decomposição. Nigredo e albedo funcionam muito bem, já que albedo basicamente serve para tirar as falhas que Nigredo expõe. E podemos ver que Chaz no anime em geral tem uma jornada que conversa muito bem com a fase Nigredo. Depois de alguns episódios, ele acaba voltando para a academia de duelos vestindo preto. Depois de ter passado pelo processo de desmoronar completamente e se reformar, se ressignificar, ele aflorou suas impurezas para conseguir finalmente melhorar. Esse é o tipo de arco e lutas internas que um personagem principal tem. É por isso que o crescimento de Chaz é tão envolvente, mas Jaden basicamente já é um prodígio do duelo, ele não precisa se tornar mais forte como duelista. Na verdade, as inseguranças internas de Chaz estão mais em foco neste arco do que as do personagem principal. Jaden é geralmente o personagem que duela com o boss final, mas nas primeiras temporadas ele raramente sente ou nunca sente a pressão de vencer da mesma forma que Chaz sente. Na verdade, se a alquimia, especialmente Nigredo, requer fervura e pressão para mudar a composição química do metal que eles estão fervendo no momento, Chaz representa bem essa mudança química, calor e pressão, permitindo que ele se metamorfoseie em uma nova pessoa. A primeira temporada é toda sobre Nigredo, sobre mergulhar na escuridão, mas Chaz mergulha na escuridão para se encontrar. E até certo ponto, Alexis viaja na escuridão para encontrar o seu irmão. São os primeiros que realmente experimentam uma mudança, enquanto Jaden continua sendo um personagem estático. Ele é o ímpeto da mudança para ambos os personagens, mas ele realmente não muda a si mesmo ainda. Jaden tem um baralho chamado Heróis Elementais, mas ele é mais um herói designado do que um herói real. Jaden não precisa aprender a acreditar em si mesmo ou ser um duelista melhor. Ele já é um prodígio do duelo. Quem precisa disso é Cyrus, é Chaz. Alexis é quem tem uma motivação pessoal para salvar alguém porque ela quer salvar o seu irmão. Jaden só ajuda porque ele quer ajudar. Jaden é escolhido para lutar quando as coisas apertam, não porque ele é o personagem mais heróico, mas porque ele é o melhor duelista. Ele sempre ajuda quando é solicitado, mas ele é incrivelmente um personagem passivo que continuamente só duela por diversão, mesmo quando as apostas ficam mais altas. E isso só acontece no episódio 29. E o GeoGX tem muitos fillers e é bem humorado, então... Mas esse é o momento onde Articus aparece e se apresenta como Mortalha da Noite. Ele desafia Jaden por um duelo, e esse duelo é impregnado de simbolismo de alquimia. O Mortalha da Noite não só acerta todos os simbolismos para o primeiro estágio da alquimia, seu deck também corresponde a esse estágio. Ele está usando um deck de dragão negro dos olhos vermelhos, que é bem conhecido e bem famoso. Eu mesmo gosto muito desse deck. A sua estratégia principal com esse deck é usar o dragão das trevas de olhos vermelhos, que fica mais forte para cada monstro em seu cemitério. Uma estratégia que representa Nigredo puro, uma estratégia que faz um dragão ficar muito mais forte através da morte de outros, sem falar em todos os simbolismos envolvendo fogo. Articus chegou praticamente uma tempestade de fogo e promete derreter tudo se Jaden não levar as coisas a sério. E ele até chama Jaden de indiferente por não perceber o que está em jogo ali. Como se estivesse aplicando calor e pressão para tentar forçar uma transformação dentro de Jaden. Ele está apontando a maior impureza de Jaden, não levar as coisas a sério. É a primeira vez que alguém de fato desafia Jaden. Todos os duelos que Jaden teve até aqui foram focados mais em um desenvolvimento de outros personagens e não dele mesmo. Seja os 3 duelos contra Chaz, seja o duelo contra Misao, seja seu duelo contra Zane, que é mais focado na relação de Zane com Cyrus. Os únicos duelos que realmente são sobre Jaden como personagem são os duelos das sombras. Aqueles que Jaden é forçado a apostar sua vida em um duelo porque esses são duelos que desafiam sua filosofia de que duelar é apenas por diversão. Se fosse Chaz em vez de Jaden ali, ele provavelmente cederia e começaria a levar as coisas muito mais a sério. Mas, mais uma vez, Jaden se recusa a mudar, mesmo numa situação tão
tão desesperadora. E você pode ver que as coisas estão ficando muito tensas para um anime bem humorado. Depois disso temos um episódio meio filler, onde Jaden duela contra o espírito de Kaibaman. Isso por si só já é bem interessante, mas a parte realmente legal aqui é o ímpeto para esse episódio, que é um sonho onde Jaden se vê perdendo para um dragão sombrio desconhecido, o que faz com que seus dois amigos sejam queimados no fogo enquanto ele é consumido pela escuridão como preço por perder no jogo das sombras. É um momento que demonstra que Jaden está mais preocupado com seus amigos do que com o fato de que ele está sendo consumido pela escuridão, algo que voltará na terceira temporada, porque a primeira e a segunda são excelentes na preparação e em prenúncio. Ao longo de vários duelos das sombras, Jaden é chamado para explorar essas profundezas da escuridão mais a fundo. Chess faz, Articus faz, até Cyrus e Zane têm uma conversa honesta sobre seu relacionamento como irmãos em um momento específico. É como se Jaden tivesse uma escuridão interior que ele se recusa a examinar, como se ele estivesse só constantemente ignorando. No episódio 5, quando todos estão compartilhando histórias de fantasmas, Jaden compartilha uma história sobre como ele pensou que podia ouvir vozes dos seus monstros de duelo quando ele estava dormindo, apenas para Jaden brincando terminar a história de horror declarando que não viu nada. Podemos dizer que isso é uma mentira? E se você viu a terceira temporada sabe do que eu tô falando. Jaden recebeu uma carta assombrada de seu pai, que colocou todos os seus amigos em coma e fez com que ninguém quisesse duelar com ele, muito menos ficar perto de Jaden. Ele era capaz de ver espíritos de cartas até esses incidentes traumáticos começarem, que foi quando ele perdeu essa capacidade. E Jaden está contando essa história para Cyrus, ao menos metade dela, porque o resto ele tá ignorando como uma piada. Ele reflete por um segundo sobre o fato que ele consegue se lembrar de ouvir espíritos de cartas quando era mais jovem, mas não reflete o porquê de ter parado de ouvi-los. É por isso que Jaden é tão estagnado. É porque quando ele tem oportunidades, ele não reflete sobre o seu passado ou mesmo sobre quem ele é. Não temos uma explicação na primeira temporada de o porquê Jaden ama tanto duelar e porque isso é a única coisa que ele parece se importar. E isso não é porque a escrita é ruim, mas sim porque o próprio Jaden nunca pensa nessas coisas. Jaden tá falhando em confrontar a escuridão dentro de si mesmo, porque ele continua ignorante e tolo. Ele não consegue cometer Nigredo. E isso poderia levar ele a consequências muito graves, e vai levar, mas não ainda, porque na primeira temporada Jaden tem um mentor para intervir e consertar seus erros para ele. Há muitos duelos entre isso, mas o próximo duelo relevante da trama é o que acontece no episódio 44, A Sétima Sombra, quando ele finalmente descobre que o seu professor é o alquimista Amanel, e há 1 bilhão de referências à alquimia neste duelo, e seja a placa milenar que ele usa, que referencia Ouroboros, o próprio nome Amanel, que referencia um anjo que apareceu diante de Isis, e principalmente o seu deck, que é basicamente um curso intensivo de alquimia para leigos. O arquetipo de cartas de Amanel, ou as bestas da alquimia, usam uma destilação para invocar 7 diferentes bestas que lembram os processos das 7 etapas da alquimia, enquanto ele também usa cartas de suporte de magia que fazem referência a Nigredo, Albedo e Rubedo. Mas o que esse duelo realmente simboliza é um mestre ensinando o seu aluno. O professor compartilha e o aluno recebe, indicativo do fato de que esta é a lição final dele. Esse momento também parece referenciar a segunda placa, onde o homem segura um frasco contendo um líquido dourado feito dos 4 elementos. Amanel é o velho com o frasco. O duelo conclui o Elixir, criando a partir dos 4 elementos da natureza um incrível herói elemental dourado. A lição de seu mentor é uma solução de curto prazo, como um curativo sobre Jaden. Na verdade, não ajuda a longo prazo. Isso ocorre porque a razão pela qual Jaden é bem sucedido nessa temporada não é algo que Jaden fez, mas porque o seu mestre prepara isso para ele. É seu professor que prepara os desafios para aumentar a força de Jaden no duelo. É seu professor que entrega a tábua esmeralda que permite fazer uma pedra filosofal durante seu duelo com Kagemaru. É seu professor que arquiteta a maior parte do enredo da primeira temporada. E Jaden apenas segue seu roteiro passivamente. Jaden não é o alquimista na primeira temporada, ele é o aprendiz. E basicamente, ele só dá o seu primeiro passo em sua jornada consumindo seu mestre. E isso é no episódio 45, quando a temporada já está próxima do seu fim. Até que temos o combate final da temporada, o clímax dela. O último jogo das sombras contra o grande vilão, Kagemaru. E Jaden mal sabe quem é esse cara. Jaden não tá ali por escolha. Jaden tá lá porque seu professor armou as coisas para que seu aluno Jaden derrotasse o Kagemaru, o vilão principal. Então mal aprendemos alguma coisa com esse duelo. E Jaden ainda assim não leva esse duelo a sério. Jaden passa por vários testes que parecem Nigredo na primeira temporada. Ele passa por vários duelos no jogo das sombras, desafiando sua filosofia de duelar. Ele é submetido a um teste literal de fogo 2 vezes, primeiro contra Imortalha da Noite e depois pelo seu mentor, situações que ele literalmente queimaria em cinzas se não vencesse. E no seu último duelo ele forja uma pedra filosofal, o que de fato faria ele concluir a sua jornada como alquimista. Porém, como eu disse antes, o verdadeiro alquimista dessa temporada é o seu professor, o mesmo professor que argumenta que a verdadeira alquimia transforma os corações de outras pessoas em coisas mais nobres e puras, o que sem sombra de dúvidas Jaden fez pelos seus amigos. Mas quanto ao seu próprio coração, a fase Nigredo é sobre enxergar suas próprias impurezas,
apenas para depois conseguir limpá-las. E Jaden nos é apresentado como um protagonista de shonen puro que não precisa ser limpo. Então ele passa o tempo todo limpando outras pessoas apenas para descobrir no futuro o que seu coração de fato se tornou. Mas ainda vamos chegar lá. Esse é o final do primeiro vídeo. Ainda temos mais 3 pela frente. Eu espero que você tenha gostado e até mais. O Negredo funfar direito tem que ter calor, né? Tem que ter fogo e a galera da escola é quente, né? A galera, caramba, tá aí o tempo todo.